Camila e Isabela dividiam uma pequena casa nos arredores de uma cidade esquecida pelo tempo, onde as ruas eram cobertas de folhas secas e as noites pareciam se esticar mais do que o natural. A casa era simples, pintada de branco, já desbotado, com janelas altas e portas que rangiam a cada sopro de vento. Viviam ali há pouco mais de 2 anos. E apesar das dificuldades comuns da convivência, compartilhavam uma amizade tão profunda que parecia impossível imaginar a vida uma sem a outra. Mas a fragilidade da existência se revelou quando Isabela adoeceu de forma repentina, consumida por uma febre que nenhum médico conseguia diagnosticar. Em menos de 1 semana, ela estava morta, deixando Camila sozinha para habitar a casa que agora parecia grande demais e cheia de espaços vazios que antes não existiam. Nos primeiros dias após o enterro, Camila tentava se convencer de que os ruídos da casa eram normais. As batidas discretas nas paredes, os passos leves no corredor durante a madrugada, o ranger da cadeira da cozinha que se movia sutilmente. Mas tudo parecia impregnado da presença de Isabela, como se sua ausência física tivesse sido apenas uma troca de forma, não uma partida. A cama de Isabela ainda estava feita como no último dia, mas o lençol parecia afundar levemente, como se um corpo invisível ainda se deitasse ali à noite. O cheiro do perfume dela ainda pairava no quarto, tão vívido que chegava a provocar náusea em Camila, que já não sabia mais se era realidade ou ilusão. Com o passar das semanas, as manifestações ficaram mais explícitas. Em certos momentos, Camila encontrava a porta do quarto de Isabela aberta, embora tivesse certeza de tê-la fechado. Luzes piscavam incessantemente quando ela cruzava o corredor, e em noites mais silenciosas, era possível ouvir respirações vindas de pontos diferentes da casa, como se Isabela estivesse em cada cômodo, ao mesmo tempo. A presença se tornava quase palpável, densa como uma neblina invisível, enchendo cada canto com uma tensão tão espessa que o simples ato de caminhar até a cozinha exigia um esforço tremendo de Camila. O mais perturbador era o espelho da sala, onde às vezes, de relance, via o reflexo de Isabela parada atrás dela, olhando fixamente, os olhos apagados como vidros quebrados. Camila tentou resistir, tentou lutar contra a sensação crescente de que estava sendo observada dia e noite. Mas a casa parecia fechar-se ao redor dela, como se estivesse viva e conspirando para quebrar o que restava de sua mente. Começou a encontrar objetos que sabia ter guardado em lugares diferentes, cartas antigas rasgadas e jogadas pelo chão, roupas dispostas na cama como se alguém ainda estivesse se vestindo. Em uma noite sem luar, a porta do quarto de Isabela bateu violentamente, mesmo estando trancada. Camila, imóvel na sala, viu com o canto do olho a silhueta magra da amiga atravessar o corredor em direção à cozinha, sem emitir som algum, como um borrão de tristeza e rancor. A partir daquela noite, Camila praticamente deixou de dormir. O pouco que conseguia descansar era invadido por sonhos onde Isabela a chamava, sussurrando seu nome de dentro das paredes, arranhando o teto, fazendo as janelas tremerem com palavras inaudíveis. Cada amanhecer trazia uma Camila mais esgotada, mais fragmentada. As sombras da casa se tornaram mais nítidas, mais ousadas. Havia momentos em que ela sentia dedos frios tocarem seus ombros, puxando levemente seu cabelo, afastando as cortinas enquanto ela passava. Não importava onde tentasse se esconder. Cada cômodo carregava a mesma sensação esmagadora de ser constantemente observada. Então, numa madrugada especialmente sufocante,
enquanto a tempestade castigava a cidade com ventos violentos e trovões surdos, Camila finalmente quebrou. Foi encontrada no chão da cozinha, com olhos arregalados e rasos d'água, murmurando para si mesma enquanto olhava fixamente para o vazio. As paredes da casa, segundo os vizinhos que vieram socorrê-la, pareciam vibrar com uma frequência impossível de descrever, e o ar ao redor era tão frio que fazia a respiração sair em nuvens brancas, como se a própria morte tivesse se instalado ali. Internada em um hospital psiquiátrico nos arredores da cidade, Camila se recusa a falar. Passa os dias encarando um ponto fixo na parede branca, sorrindo para algo que ninguém mais vê. Nas noites em que a lua se esconde, seus gritos ecoam pelos corredores, e enfermeiros juram ouvir de vez em quando outra voz respondendo de algum lugar dentro do quarto. Uma voz doce, familiar e profundamente errada, como se o vínculo entre as duas amigas nunca tivesse se rompido e talvez nunca vá se romper. Bruno morava sozinho em um sobrado antigo, afastado do centro, comprado por um preço baixo demais para a região. Desde que se mudou, notou que a casa parecia se encolher à noite. As paredes pareciam se aproximar, o ar ficava pesado e o silêncio nunca era completo. No começo, os sinais foram discretos, objetos mudando de lugar, portas entreabertas que jurava ter deixado fechadas, a sensação incômoda de ser observado de algum ponto que ele não conseguia identificar. Durante os primeiros dias, Bruno tentava se convencer de que era o estresse da mudança, a falta de costume com a casa maior, os rangidos naturais de uma estrutura velha. Mas à medida que os dias passavam, a atmosfera ao redor parecia crescer, pulsar de maneira invisível, como se a casa inteira estivesse apenas esperando que ele parasse de se distrair para mostrar seu verdadeiro rosto. Numa madrugada abafada, enquanto tentava dormir apesar do calor que parecia emanar das próprias paredes, ouviu pela primeira vez o som do piano. Eram notas espaçadas, sem melodia definida, quase como se alguém inexperiente estivesse tentando aprender. O som vinha da sala de baixo, deslizando pelas frestas da madeira e se espalhando pelos corredores como uma névoa densa. O problema era que Bruno não possuía nenhum piano. Levantou-se, os pés descalços fazendo o chão ranger baixo, e desceu a escada lentamente, sentindo cada degrau vibrar sob seu peso. A sala estava vazia, iluminada apenas pela fraca luz da lua que atravessava as cortinas puídas. No meio do ambiente, a poltrona girava sozinha, vagarosamente, como se alguém invisível acabasse de se levantar. Bruno permaneceu imóvel, a respiração presa no peito, enquanto o som do piano cessava abruptamente, engolido pelo silêncio opressor da casa. Nas noites seguintes, os fenômenos se intensificaram. Móveis eram arrastados sozinhos, portas batiam violentamente e uma sensação de presença tomava conta de cada cômodo. Uma noite, acordou com um estrondo ensurdecedor e encontrou a cômoda do quarto de hóspedes deslocada até o meio do corredor, deixando riscos profundos no piso de madeira. As portas dos armários tremiam, como se fossem agitadas por mãos ansiosas. Um abajur da sala foi lançado contra a parede com força sobrenatural, espalhando estilhaços que refletiam a pouca luz da madrugada em ângulos impossíveis. Bruno tentava fugir, mas a porta da frente não respondia. A maçaneta girava em falso, as janelas pareciam seladas, e o próprio ar da casa parecia sólido, como se uma barreira invisível tivesse se formado para mantê-lo dentro. Com o passar do tempo, o terror deixou de ser apenas auditivo ou visual. Bruno começou a perceber
distorções na própria percepção. Pegadas molhadas surgiam do nada no chão de madeira seca, levando até ele. Silhuetas imóveis ocupavam os cantos dos cômodos, sempre visíveis apenas pela periferia do olhar, sumindo assim que tentava encará-las diretamente. Os reflexos nos espelhos começaram a agir com atraso, e por vezes ele tinha a sensação de que aquilo que via no vidro não era realmente ele, mas algo imitando seus movimentos com sutil imperfeição. Em uma noite particularmente insuportável, quando a luz oscilava em um ritmo errático e a casa parecia gemer sob o próprio peso, Bruno tentou se trancar no quarto do segundo andar. Arrastou a cama para bloquear a porta e se encolheu no canto mais distante, tentando abafar o som das batidas incessantes que vinham de fora. Na penumbra, percebeu que a casa não era apenas hostil. Ela estava viva, faminta, esperando que ele fraquejasse. Quando finalmente reuniu coragem para abrir os olhos, percebeu que não estava mais em seu quarto. Estava novamente na sala de baixo, a poltrona girando vagarosamente, o abajur reconstituído como se nunca tivesse sido quebrado. No centro da sala, onde antes havia apenas o tapete empoeirado, agora se erguia um piano antigo, coberto de pó, mas com as teclas expostas, convidativas. Sobre o piano, uma partitura aberta, as notas escritas à mão com uma caligrafia irregular e nervosa. Não havia mais som algum, apenas uma pressão sufocante no ambiente, como se a casa inteira segurasse o fôlego, esperando o próximo movimento. Quando Bruno tentou se afastar, sentiu o chão ceder sob seus pés, como se estivesse caminhando sobre um pântano invisível. As paredes pareciam derreter e se curvar, e o teto se afastava lentamente, expondo um vazio escuro e pulsante acima dele. Cada tentativa de fuga apenas o fazia retornar para a mesma sala, para o mesmo piano. Até que, num último instante de lucidez, percebeu. Não era a casa que se movia, era ele que estava sendo moldado por ela. A própria realidade ao redor se reescrevia para mantê-lo ali, prisioneiro de um ciclo impossível de quebrar. Então, sob um silêncio absoluto, a primeira tecla do piano se pressionou sozinha, ecoando como um suspiro esquecido no fundo da casa. Depois outra, e outra. A música recomeçava, hesitante, irregular. E Bruno, perdido entre os espaços mortos da casa, foi forçado a entender que agora fazia parte da composição para sempre. A casa de Ana ficava isolada no final de uma rua sem saída, encostada contra uma faixa estreita de mata fechada. Era uma construção antiga, de janelas altas e portas pesadas, feita numa época em que se valorizava paredes grossas e corredores compridos. Nas primeiras semanas morando ali sozinha, Ana sentiu um desconforto que não sabia explicar. Era como se a casa, mesmo vazia, estivesse sempre ligeiramente inclinada para algo que ela não conseguia ver, como se toda a sua estrutura aguardasse um evento inevitável. Numa madrugada abafada e sem vento, enquanto a escuridão parecia pressionar os vidros da janela como uma presença densa e morna, ela ouviu a primeira batida. Um som surdo e pesado vindo da porta dos fundos. 3 pancadas espaçadas que pareciam mais o som de algo se jogando contra a madeira do que de alguém batendo. Ana, ainda sonolenta, acreditou que fosse apenas a dilatação natural dos materiais da casa, algum estalo de estrutura, o som normal de velhice de um imóvel tão antigo. Virou-se na cama e tentou voltar a dormir, mas então vieram as próximas batidas, mais fortes,
ressoando dentro das paredes como se quisessem empurrá-las de dentro para fora. A partir daí, a casa mudou. Não era apenas o som, era o ar. O ambiente inteiro parecia se tornar mais denso, mais apertado, como se cada batida sugasse um pouco do espaço. As paredes pareciam vibrar de maneira imperceptível, e o chão rangia, mas não sob seus pés. Era como se alguém ou algo estivesse rondando a parte de fora da casa, arranhando a madeira velha, deslizando unhas compridas pela porta, respirando contra as frestas da janela. Ana se encolheu embaixo das cobertas, o coração disparado, ouvindo o som rastejante de algo que caminhava ao redor do imóvel, metódico, como se estivesse medindo as entradas, estudando os pontos fracos. As batidas continuaram, mais impacientes, agora vindo também da porta da frente e de algumas janelas do andar térreo. Um padrão irregular, como se várias mãos descoordenadas tentassem simultaneamente forçar a entrada. Por um instante, o som cessou, e Ana acreditou que tivesse acabado. Mas então veio o som mais assustador de todos, o clique da maçaneta girando sozinha. Não era uma tentativa bruta de invasão, não era força. Era uma insistência paciente, inteligente, como se aquilo que estivesse do lado de fora soubesse que em algum momento ela cometeria o erro de abrir. Ana desceu da cama num impulso nervoso, os pés descalços colando no piso frio. Cruzou o corredor sem acender luzes, tentando não fazer barulho, como se pudesse desaparecer se apenas ficasse quieta o suficiente. Chegou à escada e viu, lá embaixo, a maçaneta da porta da frente girando muito lentamente, primeiro para um lado, depois para o outro, repetidas vezes. Não havia som de passos no lado de fora. Não havia nenhum som que indicasse uma pessoa ali. Apenas aquela insistência ritmada, metálica, que parecia ecoar pelo interior da casa como uma batida de tambor distante. A sensação de que algo observava cada movimento seu era insuportável. Era como se olhos enormes, pesados e antigos, sem qualquer humanidade, pesassem sobre ela, pressionando-a contra o chão. E então a janela da sala bateu violentamente contra a moldura, embora não houvesse vento. Algo passava pelas janelas, rápido demais para ser visto, deixando um rastro de calor e frio, como se rasgasse o ar por onde passava. Ana recuou lentamente até o quarto. Trancou-se, empurrou a cômoda contra a porta e sentou-se no chão, com as costas pressionadas contra a parede. A luz fraca do abajur fazia sombras se alongarem e encurtarem no teto, como se alguma presença invisível se movesse logo além da sua visão. E então, do outro lado da porta, ouviu-se um arranhar persistente, lento, como se unhas de metal ou ossos estivessem tentando arrancar camada por camada da madeira. O som penetrava as tábuas como um sussurro perverso, entrando na mente, ecoando nos ossos. O relógio no criado mudo parecia ter parado. Os ponteiros tremiam, mas não avançavam. E por todo o tempo a pressão aumentava, como se a casa estivesse encolhendo ao redor dela. Cada rangido, cada estalo das paredes parecia se sincronizar com as batidas na porta, como se o próprio tempo estivesse se curvando à vontade daquela coisa do lado de fora. Ana fechou os olhos, tentando se afastar da realidade, mas no fundo sabia que a casa não a protegeria para sempre. O que estava lá fora não queria arrombar. Não precisava. Estava esperando a rendição natural, a quebra inevitável da mente. Estava cultivando o medo como se alimentasse um parasita. E no final, quando Ana não conseguisse mais distinguir os batimentos do próprio coração das batidas que ecoavam nas portas e paredes,
Quando sua sanidade rachasse sob o peso daquela presença invisível, então sim entraria, e seria tarde demais. Carla morava sozinha em uma casa antiga no interior, herdada dos avós. As paredes de taipa, o piso de madeira que rangia e o cheiro de mofo no ar davam à casa uma sensação de estagnação, como se o tempo ali tivesse desistido de passar. No começo, o silêncio era confortável, mas com o passar dos dias, ela percebeu que o silêncio não era absoluto. Havia ecos. Quando caminhava até a cozinha, ouvia passos atrás dela. Não simultâneos, mas ligeiramente atrasados, como se alguém imitasse seus movimentos com um segundo de atraso. Achou que fosse coisa da sua cabeça. Até que uma noite, enquanto lavava a louça, deixou cair um copo no chão. Ele se espatifou. Antes que pudesse se abaixar para recolher os cacos, ouviu o mesmo som de vidro quebrando atrás de si. Assustada, virou-se rapidamente. Nada. Nenhum novo caco. Só o chão frio e limpo. Com o coração acelerado, recolheu os pedaços do copo e foi se deitar mais cedo, tentando se convencer de que era só o cansaço. A madrugada trouxe outros ruídos. Não apenas passos agora, mas vozes sussurradas. Chamavam seu nome em tons diferentes, às vezes com voz infantil, às vezes com voz rouca, arrastada. Carla acordou sobressaltada e, ao abrir os olhos, jurava ver a porta do quarto abrindo sozinha, milimetricamente, como se algo do lado de fora estivesse apenas espiando. Carla começou a trancar a porta do quarto nas noites seguintes, mas o som continuava, arranhões sutis na madeira, leves batidas na parede, sussurros se enroscando uns nos outros. Uma noite, durante uma tempestade, a luz acabou. Carla acendeu velas e ficou sentada na sala, de costas para a lareira apagada. O calor úmido da tempestade parecia fazer a casa respirar, com as paredes estalando e gemendo. E foi quando percebeu. O eco havia parado. Não havia mais repetição dos seus movimentos. Não havia passos atrasados. Agora, os passos vinham antes. Estava por toda a casa. Carla tentou se levantar, mas ouviu os passos correndo pelo teto. A vela tremulou. Uma sombra cruzou a parede oposta. Não dela, mas de algo curvado, de braços finos e longos demais. Na borda da sua visão, viu dedos esguios surgindo na moldura da porta da cozinha. Quando olhou diretamente, não havia nada, mas a voz sussurrou bem perto de seu ouvido, em tom satisfeito. Agora quem imita é você. No dia seguinte, os vizinhos chamaram a polícia depois que viram todas as luzes da casa piscando loucamente. Encontraram Carla na sala, parada, de costas para a porta, imóvel. Os olhos secos, vidrados, a boca aberta como se ainda estivesse tentando gritar. Mas não saiu som algum.